Olá, hoje eu queria discutir um assunto relacionado à toxina botulínica e um assunto relacionado então ao nosso grupo de intercorrências, em que a gente discute frequentemente algumas condições relacionadas à harmonização, e nesse contexto a gente está conversando aqui agora sobre eh, as principais situações clínicas que são indesejáveis quando a gente está fazendo a aplicação, então, de toxina botulínica na área, na nossa área de atuação, que seria a harmonização facial. Então, primeiro de tudo, é a gente entender que a toxina botulínica é um fármaco que tem uma segurança muito grande de utilização, né? A literatura ela é bem ampla sobre mecanismo de ação, sobre indicação, contraindicação, sobre a forma pela qual a toxina age na junção neuromuscular. E a gente pode utilizar esse produto com muita tranquilidade. Entretanto, como todo produto, ele vai ter, de acordo com as condições relacionadas ao paciente, ou principalmente a técnica utilizada, ele vai ter algumas situações que vão ser adversas, e cabe a nós, profissionais, sabermos manusear essas intercorrências. Então, a gente vai fazer uma revisão da literatura, mas baseado também naquilo que a gente vê clinicamente, né, das queixas principais dos pacientes, a gente vai poder discutir essa questão dos efeitos adversos ou das intercorrências com toxina botulínica em vários artigos. E eu procurei colocar aqui o QR Code que dá um acesso direto a esses artigos, para quem quiser lê-los na sua integridade, né, de lê-los de uma forma integral. Então, esse é um artigo básico, ele nem fala tanto de intercorrência e toxina, ele fala mais sobre o uso geral de toxina como um método de tratamento para as rugas faciais. E os autores, eles concluem que o medicamento, ele é seguro e é efetivo, é um bom produto, para reduzir as aparências das rugas faciais. Aqui ele cita o produto Botox, mas a gente sabe que a gente tem vários outros produtos que são liberados para uso pela Anvisa, e praticamente eles têm as mesmas indicações, as mesmas contraindicações e vão ter a possibilidade de gerar intercorrências também da mesma forma. Mas, de um modo geral, a toxina botulínica é um produto extremamente seguro para o nosso uso. Quando a gente estiver pensando em utilizar qualquer tipo de fármaco, é importante que o profissional leia a bula do produto que ele selecionou. Ler a bula dá muita segurança para a gente para entender tanto a forma de uso como a forma de armazenar essa toxina. É importante também para a gente ficar familiarizado com aquilo que a empresa diz em relação aos efeitos adversos. Então, para cada produto que for escolhido, existe uma bula apropriada. Então, aqui eu estou falando, mostrando um print, da bula que está na toxina botulínica da marca Dysport. Então, a Dysport é um medicamento extremamente seguro, mas dentro da sua bula ela coloca os efeitos adversos que são mais relatados, como as reações no local da injeção, como dor, ardor, dor de cabeça, fraqueza muscular, secura da boca ou dos olhos, porque se for colocado próximo de glândulas, né, salivares ou glândula lacrimal, pode sim afetar a produção dessa glândula, lembrando que a toxina ela tem um efeito nas estruturas que recebem uma ação da acetilcolina. Então, as glândulas têm essa possibilidade de serem afetadas pela toxina botulínica. Então, paralisia facial, caso atinja determinada musculatura que não é interessante ser atingida, a tontura, diarreia, uma marcha normal, sudorese, dificuldade de engolir, falar, aspirar, isso já pode significar até uma toxicidade mais sistêmica, geralmente nas doses que são usadas para harmonização, no local da harmonização, é muito difícil a gente chegar a ter esse tipo de efeito adverso, mas a gente pode ter, no caso, pitose de pálpebras, um inchaço palpebral, visão dupla ou turva, né, ou diminuição da acuidade visual,
quando essa visão dupla ocorre por interferência da toxina nos músculos que movimentam o globo ocular. Então, aqui ele repete, né, lacrimejamento ou secura dos olhos, que já tem aqui que já foi relatado aqui mais anteriormente, e que, como reações incomuns, teriam reações no sistema nervoso, nos, nos olhos, na pele ou reações imunológicas. Então, é importante só considerar que muitas dessas reações elas estão associadas também ao uso médico da toxina botulínica e não ao uso para rugas faciais hipercinéticas. Então, aqui está tudo o que pode acontecer quando se usa esse medicamento, e a gente vai ver que na forma de uso da harmonização, a possibilidade de você ter efeitos mais significativos ela é muito pequena. Mas é extremamente importante que a gente leia a bula e a gente veja, caso o paciente relate alguma alteração dessa, que a gente saiba que é um efeito que pode acontecer após o uso da toxina botulínica. Então, dentro das bulas dos principais medicamentos que são comercializados na forma de toxina botulínica, a gente tem essas contraindicações no uso. É o primeiro passo para a gente entender as contraindicações dos pacientes que podem ter algum tipo de reação diferente à toxina ou de uma reação não esperada quando existe a aplicação da toxina botulínica nessa situação de contraindicação. Então, as empresas, elas colocam, de um modo geral, como contraindicado a utilização da toxina em pacientes que já têm patologias associadas à atividade muscular. Isso porque a gente já pode haver uma alteração maior ainda, potencializando essa doença. Então, miastenia grave, esclerose lateral amiotrófica são situações musculares que são citadas pelas bulas como contraindicações para o uso da toxina botulínica. Em relação às alterações hematológicas e o uso de coagulantes, praticamente seriam o mesmo motivo, tá? Algumas alterações hematológicas podem proporcionar um risco maior ao sangramento, por exemplo, anemia, e o paciente que usa anticoagulantes, ele também pode estar de risco de desenvolver maiores hematomas durante a aplicação da toxina botulínica. Mas é importante considerar que a toxina botulínica, para fins de harmonização, ela vai estar trabalhando em estruturas musculares, em áreas que não têm grandes irrigações e que o trauma, né, o ferimento vascular que acontece associado a uma injeção muito fina, que é uma injeção com a agulha 32G, a preconizada para harmonização, ela vai gerar um mínimo de sangramento. As bulas colocam como contraindicados, mas a gente pode ter um bom senso em imaginar que pacientes com pequenas alterações hematológicas ou com uso de coagulante que não interfira no processo de coagulação ou que fique dentro de uma faixa de normalidade, eles são pacientes que não teriam uma contraindicação para receber esse tipo de procedimento. Mas o paciente vai ser avisado de que existe sim a possibilidade de ter um hematoma maior na área quando comparado com o paciente que não usa anticoagulante. Contra-se indica a colocação de toxina botulínica em áreas de infecções, já que eu não posso injetar, eu não posso perfurar essas áreas de infecção e injetando soro para que ela se espalhe mais na face. Então, primeiro se trata infecções, para depois se aplicar toxina botulínica. Outra contraindicação está relacionada ao paciente que usa, que faz tratamento, que está em tratamento com alguns antibióticos, como os aminoglicosídeos, porque a toxina ela poderia ter uma ação potencializada. Então, gentamicina e neomicina são exemplos de antibióticos à base de aminoglicosídeos. Em relação à gravidez e à amamentação, todas as bulas praticamente colocam como contraindicações, porque essas situações, elas existe um risco, né, para a criança ou para o feto, para o embrião feto, e não existem estudos de toxina que garantam a segurança do seu uso nessa situação. Então, já que não existe estudo colocando como seguro, que não se aplique toxina botulínica nessas pessoas, nessas mulheres que estão nessas fases da sua vida. Espera-se a gravidez terminar, espera-se a fase de amamentação terminar
e aí ela pode receber a sua aplicação de toxina botulínica da forma convencional. E uma contraindicação também que se faz a todo medicamento é que o paciente não deve utilizar, né, a gente não vai aplicar a toxina botulínica se o paciente tem uma alergia a algum dos seus componentes. E aí a gente vai já já explicar que tipo de alergia e que componentes seriam esses. Então, essas são as contraindicações gerais por onde a gente começa a evitar a intercorrência com o uso da toxina botulínica. Eu devo evitar e fazer em pacientes que eu tenho contraindicado, que eu tenho um fator que contraindica a toxina botulínica. E aí a gente já viu que a toxina botulínica ela realmente é eficaz. Mas vamos procurar, então, artigos mais recentes que falem dos principais problemas associados à toxina botulínica, né, para que a gente possa relacionar clínica com o que existe na literatura. E a gente vai ver que realmente a literatura ela tem estudos que fazem análise das condições que ocorrem após a toxina e essas são as queixas mais comuns dos pacientes depois de usar a toxina botulínica. Então, dor de cabeça e hematoma são as intercorrências mais citadas de um modo geral. E que a aplicação da toxina na região da glabela e na fronte pode gerar alguns efeitos indesejáveis, que são pitose de pálpebra, pitose de sobrancelha, mudança no formato da sobrancelha e uma sensação de peso na testa. Dessas condições, a pitose de pálpebra é a mais complicada porque gera uma questão estética bem desagradável para quem está com essa alteração no posicionamento da pálpebra. Então, esse é um trabalho bem interessante, o QR Code dele está aqui. Foram vários estudos, né? Eles analisaram vários estudos para estabelecer os critérios de inclusão e de exclusão diminuíram esses estudos para 1.100, eliminaram os vários estudos que estariam em duplicatas e acabaram selecionando 25 artigos que estavam bem conduzidos para se fazer essa revisão de literatura, e essa foi a conclusão desses autores em relação à toxina botulínica nesse artigo que foi publicado em 2021. Esse outro artigo que já é mais recente ainda, que é de 2024, ele também faz uma meta-análise, que é uma análise da estatística de vários outros trabalhos que registraram, então, a segurança e os efeitos adversos associados à toxina botulínica A, do tipo AONA, toxina botulínica A, e que foram registrados em 5.298 pessoas. Então, é uma análise bem grande da literatura desses artigos e com um público bem grande para que a gente possa verificar, né, a segurança ou não da toxina. E aí essa meta-análise ela confirma então que a toxina botulínica A tem segurança para uso na região de fronte, de glabela e ao redor do orbicular dos olhos, tá? Com pouquíssimos efeitos adversos significantes. Aqui está o QR Code, e eu peguei essa tabela e diminuí, né, ela, cortei algumas coisas dessa tabela para que a gente visse de uma forma geral os efeitos adversos que acontecem quando se usa toxina ou quando se usa o placebo. E é interessante essa comparação porque muitas vezes só a injeção no determinado local ele vai, por exemplo, gerar dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça, ela foi numa porcentagem mais frequente do que o placebo. A gente não vai considerar muito N, porque o número aqui de pacientes que usaram a toxina foi bem maior do que o número que usou o placebo, e a gente vai ver só a porcentagem das pessoas que referiram, por exemplo, dor de cabeça. Então, números bem parecidos, com um pouquinho mais de prevalência para a toxina botulínica. Eu já coloco aqui que é a questão da pitose de pálpebra, ela aconteceu em 1,1% das pessoas, mas só 0,1% dos que tiveram a colocação do placebo, tá? Então, é, é interessante ver que existe um pouquinho mais de efeito adverso, de alguns tipos de efeitos adversos, né?
quando realmente a toxina botulínica é aplicada, porque, no caso, a pitose de pálpebra é uma consequência associada a a aplicação na região de glabela. Então, eu resumi os principais efeitos adversos nesse slide. E a gente está fazendo aqui uma diferença por cor para ficar fácil a gente visualizar os assuntos que nós vamos discutir. Então, os primeiros efeitos adversos, os efeitos indesejados mais frequentes, seriam então sangramento, dor no local, hematoma, eritema, edema, que são consequentes da própria injeção. Né? No momento que eu faço o rompimento de um vaso sanguíneo, eu posso gerar um pouco de sangramento, posso gerar um pouco de edema. Exatamente porque vai gerar um processo inflamatório ali no local, pelo trauma da agulha, um certo vermelhidão no local. Se a agulha rompeu um vaso sanguíneo maior, a gente vai ter um hematoma se formando nessa região. Na colocação de toxina aqui no orbicular dos olhos, é um pouquinho frequente a gente ter esse hematoma, e o local ele pode ficar levemente dolorido, mas nada exagerado. Dor de cabeça e enxaqueca, ela ocorre, também é uma condição que muitas pessoas relatam depois da aplicação da toxina botulínica na região do frontal. É, talvez, talvez ocorra pelo fato da agulha tocar ali na estrutura óssea, né, romper periósteo, pegar em periósteo e gerar um processo inflamatório um pouco maior na região. E as pessoas que têm enxaqueca, elas são mais de risco a desenvolver, então, esse quadro que não é nada grave. É um quadro de dor de cabeça ou uma crise de enxaqueca para quem já tem enxaqueca ou com uma certa frequência. Então, esses primeiros efeitos adversos, eles não são significantes, mas os pacientes podem perguntar e aí a gente relata que é algo que realmente pode acontecer após a colocação da toxina botulínica, mas sem grande significado para o indivíduo. A questão de hipersensibilidade ou alergia a componentes da fórmula, ela já pode ser algo mais sério, porque essa hipersensibilidade ela pode ser no formato de urticária ou ela pode ocorrer em formatos mais significativos, como o angioedema, embora não seja algo comum após a aplicação da toxina botulínica. E eu diferenciei um pouquinho essa hipersensibilidade aos componentes da fórmula com a sensibilidade que ocorre com a hipersensibilidade após a aplicação da toxina botulínica, que está associada à COVID ou à vacina para a COVID. Depois do advento da Covid, como essa patologia afetou muita gente, algumas condições puderam ser verificadas e pacientes que tiveram Covid ou pacientes que se vacinaram de Covid estavam com um efeito, né, inicial do estímulo imunológico da vacina, são pessoas que tiveram algumas intercorrências em harmonização, seja em preenchimento, seja em toxina botulínica. E a gente vai ver aqui o mecanismo pelo qual essa hipersensibilidade aconteceu. Em vermelho, mais claro, um vermelho mais vivo, a gente tem algumas condições associadas com a técnica, né, da aplicação da toxina, quando se faz subdosagem ou quando se faz superdosagem. A subdosagem da toxina é um efeito adverso tranquilo de ser resolvido, porque a gente pode aplicar um volume maior de toxina depois, né, do exame clínico, e depois da constatação de que foi feita uma subdosagem. Entretanto, é bem importante, pessoal, que a gente não tenha uma prática recorrente de retox, né, os famosos retox após toxina botulínica. A aplicação frequente de toxina botulínica antes dos 3 meses de decorrido prazo é citado pelas empresas como uma possibilidade de gerar a formação de anticorpos neutralizantes. Então, o ideal é que o profissional calcule a dose, né, faça a proposição de aplicar naquela região muscular uma dose que seja compatível com a atividade muscular do paciente, para que não haja necessidade de fazer um retoque depois, né? O ajuste de dose ele é permitido, mas ele tem que ser exceções
na vida profissional do injetor de toxina botulínica. A superdosagem já é algo indesejado, porque pode haver um efeito de bloqueio grande de uma área muscular. Então, por exemplo, uma superdosagem na região dos músculos que elevam o lábio superior pode gerar um sorriso muito baixo e desagradável para o paciente. Então, nessa superdosagem, a gente então vai se preocupar com a quantidade de toxina que é colocada, né? E a gente pode ter nessa superdosagem, pelo excesso de volume de toxina colocado, a possibilidade de se atingir uma musculatura próxima daquele músculo que você está tentando bloquear. Então, a superdosagem, ela gera, né, a possibilidade de levar a ação da toxina para um outro músculo, uma outra estrutura. Às vezes, foi uma dosagem até normal, mas a técnica incorreta de colocação da toxina fez com que houvesse a aplicação em um outro músculo, uma outra estrutura, como a glândula salivar, e que não era para ter sido bloqueada ou com a sua função modificada pela toxina botulínica. Então, superdosagem pode gerar alção em outro músculo, mas superdosagem pode também eh, modificar, por exemplo, posição de sobrancelha, quando se faz superdosagens e em áreas inadequadas do músculo frontal. Então, a gente vai discutir alguns pontos associados a essa questão técnica. E ainda em relação à questão técnica, mas questões também ligadas ao paciente, é a ocorrência de infecções virais, como, por exemplo, a possibilidade de você reativar herpes, no caso herpes zoster, em pacientes que têm o vírus em quiescência, né, inativo ali, e o processo inflamatório da toxina, do sangramento que a gente ocorre, da invasão tecidual, né, da injeção, pode reativar esse vírus, e a gente pode ter infecção bacteriana no sítio de injeção quando os cuidados de antisepsia não foram realizados, quando essa toxina foi eh, reconstituída com um soro que não era esterilizado. Isso são erros técnicos que podem gerar, então, infecções no paciente, assim também como a falta de cuidado do paciente em deixar aquela área que foi injetada limpa, né? Alguns pacientes vão ter contato com animais ou vão para a academia, vão para locais que e ficam passando a mão no rosto, onde tem o local das injeções, e isso pode gerar uma infecção no sítio de injeção. Então, a gente vai começar a discutir cada um desses itens de uma forma separada. Então, como a gente já falou, sangramento, eritema, hematoma e dor local, dor de cabeça e enxaqueca, estão associados à técnica em si, que é a colocação de uma agulha para inserir o produto. E a literatura ela mostra essa segurança no uso de toxina botulínica, mesmo em pacientes que fazem medicações que gerem um efeito anticoagulante no local, e essa revisão ela foi feita em 140 pacientes, né? Um estudo foi feito em 140 pacientes que usavam vários tipos de medicamentos que já têm um efeito anticoagulante e que a possibilidade de sangramento ele foi pequeno. Então, existia um sangramento muito leve e que não haveria a necessidade de contraindicar o uso da toxina, então, em quem usa S, Marevan, Clopidogrel ou Rivaroxabana. Então, são os produtos comerciais, né, os medicamentos mais usados para quem tem essa necessidade de usar uma medicação anticoagulante. Então, a gente pode fazer toxina botulínica, é lógico que um bom senso, um paciente que tiver com um estado de anticoagulação muito intenso, talvez seja interessante até pedir o coagulograma para avaliar alguns testes, mas geralmente o trauma é muito pequeno para gerar uma hemorragia nesses pacientes.
O outro tipo de intercorrência é um pouquinho mais sério, porque se refere à possibilidade de alergia a componentes da fórmula. As reações, elas são variadas, porque pode variar desde as reações de urticária local, ou até anafilaxias, ou até o aparecimento de angioedema. Em relação ao produto comercial toxina, é raro o relato de alergia ou de hipersensibilidade à toxina propriamente dita, né? Seja a toxina em si, ou seja, suas proteínas acessórias. Mas que pode haver hipersensibilidade aos excipientes usados na fórmula. Então, albumina e lactose são dois excipientes que são usados na confecção, né, na manufatura ou na indústria farmacêutica para se ter o produto final toxina botulínica. A albumina, as pessoas que têm alergia à ovo-albumina, que é a que vem do ovo, pode desenvolver uma reação alérgica cruzada à albumina humana. E aqueles pacientes que têm realmente alergia à lactose podem ter, então, uma reação de hipersensibilidade naquela toxina que tem lactose na sua composição. E aí é só importante diferenciar que para que haja essa hipersensibilidade, o paciente ele tem que ser alérgico e não intolerante. Intolerância à lactose não vai ter, o paciente com intolerância à lactose, ele não vai ter um risco de desenvolver alergia à lactose. E aí a gente precisa, então, voltar no entendimento dos componentes, né, das principais toxinas botulínicas e verificar, por exemplo, que todas elas têm albumina, com exceção do Prosigna. Então, se eu tiver um paciente alérgico à albumina, a gente procura esse produto comercial para aplicar. E se você tiver um paciente com alergia à lactose, evite usar o Dysport. Você pode usar os outros produtos que não têm lactose na sua constituição. Então, a anafilaxia, a reação anafilática à toxina botulínica, ela é rara, mas existe, então, caso até citado na literatura, ou existem casos de relatos em aulas, mas que não estão publicados. Então, esse é um caso, né, o QR Code, ele está aqui do artigo, em que uma paciente de 35 anos teve a sua aplicação de toxina numa seta feita, era uma paciente que tinha já um hábito de aplicar toxina no masseter sem ter efeitos adversos, mas 5 minutos após nessa aplicação, ela desenvolveu um angioedema, é um aumento de volume em regiões aqui de olhos, tá? E aí o profissional acabou utilizando adrenalina intramuscular para controlar essa reação anafilática. A paciente ela fez testes posteriores que deu a negativo, tanto ao soro usado como ao anestésico tópico que foi usado na aplicação da toxina, mas a paciente acabou não fazendo teste para toxina botulínica ou para outros constituintes da fórmula. Então, não se sabe exatamente o que foi que gerou essa reação para essa paciente. Então, acredita-se, como não foi ao anestésico ou ao soro, tenha sido realmente a toxina botulínica ou aos seus recipientes. E falando um pouquinho mais do que seria o angioedema é um sinal, né, dessa reação de hipersensibilidade. É um edema que acontece no tecido subcutâneo, associado a essa vasodilatação e que ocorre por consequência da reação de hipersensibilidade. Ele pode acontecer nos olhos, nos lábios, nas mãos, nos pés ou na garganta do paciente. E aí sim, a gente tem então essa anafilaxia que pode gerar comprometimento de vida. O paciente vai ter então um edema assimétrico e doloroso, pode desenvolver urticária, né, que seriam as reações cutâneas com coceira. Se acontecer em áreas de garganta, o angioedema vai gerar dificuldade de engolir ou de respirar, e pode acontecer também associado ao angioedema, náuseas, cólicas, vômitos ou diarreia. Então, o angioedema é uma condição que ele necessita de um tratamento imediato do
profissional, geralmente com o uso de adrenalina e de corticoides, além de anti-histamínicos, né? Então, nessa situação, a gente vai ter que usar medicamentos como a adrenalina para controlar essa reação de hipersensibilidade. Embora seja rara, todo profissional ele tem que estar apto a manusear esse tipo de intercorrência. E aí a hipersensibilidade associada à COVID seria algo, né, relacionado do advento da pandemia para cá, e alguns pacientes que tiveram reações diferentes à toxina botulínica ou ao preenchimento, pacientes que não são alérgicos a essas substâncias, mas que tiveram algo em comum, que foi a doença COVID ou a vacinação próxima da aplicação dos produtos de harmonização orofacial. Então, aqui, esse é um exemplo de um caso clínico, né, junto com a revisão de literatura que foi feita. Eu vou passar aqui o caso clínico para a gente ver uma paciente que também era usuária de toxina botulínica com uma certa frequência, e ela recebeu essa dosagem de toxina botulínica do seu profissional, né? Do profissional que injetava já toxina nela. E 11 horas após essa aplicação da toxina, ela desenvolveu então um angioedema nessa região de terço superior. Uma paciente de 35 anos de idade, né? E uma paciente que referiu referiu o uso de vacinação com, antes da toxina botulínica. Então, a paciente ela foi tratada com corticoides e antihistamínicos e ficou aqui o alerta, né? Foi um dos primeiros trabalhos que relacionou, então, a possibilidade dessa intercorrência em pessoas que estão sendo vacinadas. E aí a literatura ela fala principalmente em relação à vacina da Covid. Tá? 3 horas depois do corticóide e do antihistamínico, a condição já melhorando, e 7 dias depois da toxina botulínica, ou 3 dias depois que ela suspendeu corticóide antihistamínico, ao quadro voltando aqui à normalidade, tá? Então, essas são as explicações da relação entre a infecção COVID e as vacinas. Nessas condições, elas podem induzir algumas alterações específicas ou inespecíficas no nosso sistema imunológico, né? A vacina é bem óbvio, e o COVID também gera uma resposta imunológica, e que as reações inflamatórias elas ficam exacerbadas, tanto na forma tardia como na forma imediata, e isso pode trazer consequência para os procedimentos de harmonização. Então, existe a possibilidade de se ter essa reação inflamatória exagerada, imunológica, após a aplicação de toxina botulínica de preenchimento, mas também pode ocorrer em outros procedimentos, como a colocação de materiais bioindutores de colágeno. Então, a literatura coloca-se que o ideal é esperar não fazer a toxina botulínica em pacientes que tiveram COVID recentemente, aguardar a cura da doença, tá? Para que haja a colocação da toxina. E a literatura coloca um tempo de espera entre a vacinação e a realização do procedimento de harmonização, uma espera de 15 dias ou até 3 meses, tá? Considerando que 21 dias é o pico do processo associado à vacinação, os profissionais requerem, os pesquisadores, né, quem está estudando esse assunto, coloca que o ideal é esperar até um tempo maior do que só os 15 dias. E aqui tem, as explicações dessa relação. Então, vai haver um aumento da expressão dos mediadores inflamatórios de células inflamatórias, um aumento exagerado associado à vacina ou à COVID, e que existe
o mecanismo associado a esse aumento inflamatório está relacionado à ligação entre a proteína do vírus e uma estrutura do nosso corpo, que é um receptor para enzima conversora de angiotensina. Então, células epiteliais e conjuntivas, eles vão ter esses receptores que vão se ligar à proteína viral, tá? Desequilibrando essa relação entre esses receptores, tá? 1 e 2, angiotensina 1 e 2, e aí essas reações inflamatórias vão ocorrer de uma forma exacerbada. Para alguns pacientes, elas podem ser autolimitantes, se não gerar grandes transtornos, como nessa paciente, mas em alguns casos mais graves há necessidade de tratamento com corticóide ou com antihistamínico. Então, essa agora é uma relação, né, especificamente de hipersensibilidade que ocorre associada ao COVID e à colocação da toxina botulínica. As falhas técnicas são extremamente importantes nessa etiologia das intercorrências, porque elas podem ser evitadas pelo profissional. Então, uma reação de alergia à toxina é algo que acontece independente da ação do profissional. Mas uma falha que ocorre por armazenamento inadequado do produto, que o produto ficou contaminado e você vai estar injetando algo que vai ter que tenha uma possibilidade de dar uma infecção no local. Quando o profissional faz uma reconstituição que gera uma diluição incorreta, e aí ele vai aplicar doses excessivas no paciente ou doses inadequadas, isso aí já é algo que o profissional tem que estar bem alerta. Assim como ele não planejar doses adequadas, porque aí a gente vai ter então a subdosagem, a possibilidade de ter que ter o retoque mais frequente e a possibilidade de gerar, né, a ocorrência dos anticorpos neutralizantes. O uso de doses excessivas, seja por reconstituição incorreta, seja por planejamento incorreto, seja por técnica incorreta. Então, a gente vai ter superdosagens e a aplicação com uma técnica errada. Então, quando a gente estuda técnica de aplicar toxina botulínica, esse estudo ele está relacionado à anatomia do paciente. Então, eu tenho que entender da anatomia, para que a gente possa entender o local, a angulação correta da agulha, a direção da agulha. Eu tenho que entender de anatomia para saber se eu forçar, se eu introduzir a toxina com forças exageradas e vou dar jatos com maior pressão, e aí ela pode se atingir determinadas estruturas musculares que a gente não queria. Então, o volume de injeção, o calibre da agulha estão relacionados, né, a uma aplicação incorreta que é de responsabilidade do profissional. Então, quando a gente estiver, por exemplo, tratando a região aqui do orbicular dos olhos, a gente sabe que tem que ter muito cuidado com as rugas que são mais aqui inferiores. Muitas vezes a aplicação da toxina botulínica em uma área que era para atingir somente o orbicular, acaba atingindo os músculos que são responsáveis pela movimentação dos lábios. Então, eu posso ter alterações no sorriso por uma técnica incorreta. A aplicação aqui na região de glabela, ela pode gerar ptose de pálpebra se você introduzir a toxina nessa região mais interna, das pálpebras. Então, é preciso entender da anatomia para que a gente evite essa grande intercorrência que é a ação da toxina em um outro músculo ou estrutura. Quem vai fazer a aplicação de toxina no masseter precisa entender que nem pode ser muito anterior para não pegar no risório, nem pode ser muito posterior para não atingir a glândula salivar, né? Que aí, no caso, o paciente vai ficar com as alterações salivares depois da aplicação da toxina botulínica. Pitose de pálpebra, então, é uma das intercorrências mais complicadas em toxina botulínica, porque vai gerar
essa modificação na posição da pálpebra da pessoa, e essa condição ela é extremamente antiestética. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui os fatores que causam a pitose de pálpebra e uma forma de tratamento. Então, aqui é uma anatomia da área da pálpebra. E a gente vai ter aqui o forame supraorbital, né, que corresponde mais ou menos aqui pertinho da pupila. A gente vai ter aqui o forame infraorbital, mas nesse momento ele não é significante para a gente. A gente vai ter aqui nessa região um músculo, que é o levantador da pálpebra superior. Esse é o músculo que vai ser afetado pela toxina botulínica. Quando existe a colocação da toxina botulínica nessa região de glabela, principalmente no corrugador, né? E aí essa toxina, ela acaba penetrando nessa região mais profunda da órbita, atravessando esse septo orbital. Septo orbital é essa região, tá? Que é uma membrana fibrosa que não faz parte do tecido ósseo, é uma zona que já não é mais osso, tá? Entre o osso e a pálpebra da pessoa. Então, o septo orbital, é uma membrana que separa as estruturas superficiais da pálpebra das estruturas mais profundas da órbita. E quando a toxina, ela atravessa, esse septo orbitário, e aqui a gente tem uma visão lateral que dá para ver bem o que seria a órbita, o periósteo, o septo orbital e o músculo, né, que levanta a pálpebra superior. Então, existe essa musculatura que não é para ser atingida quando a gente faz a toxina nessa região, de glabela. E esse é um artigo bem interessante, tá? Esse artigo, ele fala exatamente dessa questão anatômica, tá? Esse artigo mostra que em alguns pacientes o forame supraorbital ele vem com uma anatomia mais ampliada. Então, a colocação de toxina botulínica em pessoas que têm essa anatomia do forame supraorbital, tá? Pode gerar um maior risco de intercorrência. Mas não é só esse forame que faz com que o paciente tenha apitose de pálpebra. A colocação de doses exageradas ou doses mais profundas na região de inserção do músculo corrugador pode gerar esse risco dessa difusão da toxina através do septo, e aí ele atinge o músculo que levanta a pálpebra. E existem dois músculos principais em relação à pálpebra, tá? Que é o levantador da pálpebra, mas existe um outro músculo, que é o músculo tarsal superior, o músculo de Miller. O tratamento da lesão, desculpe, da intercorrência pitose de pálpebra, ele vai ser feito no sentido de estimular a ação desse outro músculo que também sustenta e que pode levar à pálpebra, que é o músculo de Miller, o tarsal. O levantador da pálpebra superior, ele recebe influência, então, do sistema colinérgico. Quando a gente tem a toxina bloqueando a liberação da acetilcolina, a gente vai ter, então, um bloqueio desse músculo. Mas o músculo tarsal, ele não vai ser, alterado pela toxina botulínica, porque ele recebe a influência do sistema adrenérgico. Então, o tratamento que vai ser feito nessa condição de pitose de pálpebra é utilizar colírios. Esses colírios, eles são alfa-adrenérgicos e eles vão, então, estimular o músculo tarsal. São colírios usados no tratamento de glaucoma ou da própria pitose palpebral, e essa é a sugestão de uso, tá? Uma a duas gotas, 3 vezes ao dia, até que haja uma melhora da condição clínica. Até o tempo em que a toxina botulínica ela vai perdendo a sua ação naquele músculo levantador da pálpebra superior. Então, pode ser a praclonidina 0,5%,
pode ser brimonidina 0,1%, que ele tem o mesmo mecanismo de ação que o colírio anterior. Então, aqui a gente usa 1 a 2 gotas, e aqui a posologia seria de 2 a 3 gotas nessa região. E aquele artigo, esse artigo que ele é bem interessante, eu recomendo que todo mundo que queira entender de pitose de pálpebra leia, né? Ele mostra um caso clínico de uma paciente em que 17 dias depois da colocação da toxina botulínica, ela relata, né? Então, ela é perceptível o quadro de pitose de pálpebra. E aí, quando a paciente vem e o profissional ele quer uma forma de reverter. O que é que você vai dar de medicamento para essa paciente para reverter a ação da toxina? Então, não há reversão rápida. Na verdade, a reversão ela vai acontecer aos poucos, à medida em que a própria e que o neurônio vai formando novos brotamentos ou novas proteínas de adesão. As proteínas do complexo Snare vão sendo refeitas, e isso gera um certo tempo. Então, não tem como reverter a toxina depois que ela está internalizada e depois que ela fez o efeito na contração muscular. O que o tratamento da pitose vai fazer é estimular o músculo tarsal para que ele consiga melhorar o posicionamento, tá, da pálpebra sozinho. E vai chegar um certo tempo em que a toxina já vai ter sido, vai ter seu efeito reduzido, porque já passou alguns dias, né, do efeito dessa toxina na parte muscular. Então, aqui tem o efeito logo após a colocação do colírio, já uma melhora no quadro clínico. Depois de alguns 13 dias de uso, né? Seriam aqui 30 dias após a aplicação da toxina botulínica. Como a condição começou a ser tratada 17 dias depois, então aqui seria 13 dias, tá praticamente resolvido, mas ainda com ligeira diferença. E aqui 45 dias depois da toxina botulínica e mais ou menos quase um mês de uso do colírio. Então, a pitose de pálpebra, ela é difícil de ser revertida, até porque existe uma dificuldade de se fazer estímulos musculares nessa região, usando, por exemplo, laser de baixa potência, ou a utilização de radiofrequência. Então, quando a gente estiver discutindo outras dosagens, a gente vai ver que é mais frequente o uso de recursos que vão estimular a parte muscular. Então, existe sim a possibilidade de você fazer fisioterapias ou esses recursos de radioterapia. Desculpe, de radioterapia não, de radiofrequência e de laser terapia em regiões adjacentes a essa musculatura, para ver se consegue estimular o retorno à normalidade do músculo que levanta a pálpebra. E que se façam exercícios de fisioterapia de tentativas de eh, mexer aquele músculo para que ele também volte à sua função de uma forma mais rápida. Já que a gente viu naqueles estudos, em estudos que é, quem tem um excesso de movimentação muscular, quem tem um padrão de contração muscular frequente, pode ter um efeito da toxina diminuído em relação ao tempo. Então, a questão de se fazer fisioterapia com movimentações da área, ela é na tentativa, então, de diminuir o tempo de ação da toxina. E aí, aqui a gente vê outros casos da literatura. Esse é um artigo que eu também achei interessante, porque é um paciente que sempre que ele aplica toxina neste planejamento, tá, ele desenvolve essa condição anatômica, que é pé- essa prega, né, essa divisão aí da pálpebra que não é anatomicamente o normal dele.
Então, os autores acham que existe uma relação aqui anatômica entre o levantador da pálpebra superior e o músculo frontal desse paciente, e que à medida que diminui a contração do frontal, gera um estímulo para o levantador da pálpebra superior. Então, aqui é entendendo que a toxina botulínica ela pode ter alguns efeitos adversos que ocorrem em alguns pacientes apenas. A, é interessante, né, conhecer a literatura, porque a gente vê, então, os efeitos que podem acontecer, e pode acontecer com um paciente nosso. Esse caso clínico, ele está nesse livro de toxina botulínica, em uma paciente que ficou com a linha de sorriso bem mais baixa e que o mecanismo, né, de aparecimento dessa intercorrência, ele foi associado a uma aplicação muito inferior, né, muito baixa, no orbicular dos olhos, isso gerando, então, alteração no músculo zigomático da paciente e aí alterando o sorriso dessa paciente. E outras condições associadas ao uso, à técnica incorreta da toxina botulínica está relacionado à colocação de toxina no orbicular dos olhos. Então, alguns pacientes podem desenvolver diplopia, que seria o estrabismo, né, que seria visão dupla, tá? E esse é um exemplo de um caso clínico de uma paciente que desenvolveu, 5 dias após a colocação da toxina botulínica, desenvolveu então essa condição de estrabismo e que só pôde ser resolvida depois de 5 meses, que seria o tempo em que a toxina teve seu efeito revertido. Então, a literatura fala bastante de diplopia após a toxina botulínica, por uma questão de alteração, desculpe, por uma questão de difusão da toxina e a ação da toxina, da toxina botulínica numa musculatura do olho, na musculatura extrínseca do olho, que é o que faz a movimentação do globo ocular. Então, a musculatura, essa musculatura, ela pode ser atingida e aí o paciente vai então ficar com essa visão dupla. Então, são aplicações no local errado, com grande volumes do produto. É por isso que a gente, quando recomenda se fazer a aplicação da toxina com a agulha voltada para a orelha, né? Para a parte externa do olho, e não com a agulha voltada para o globo ocular, para que a gente não tenha, então, a possibilidade de gerar essa condição no paciente que recebeu a toxina para melhorar rugas periorbitais. Então, uma sugestão que os próprios autores colocam que é interessante indicar para um oftalmologista, para o oftalmologista ele aplicar a toxina botulínica no músculo extraocular antagonista, para ir compensar a paralisação de um deles. Então, em casos de superdosagem, em casos de um outro músculo ser atingido, ou uma outra estrutura, a grande pergunta, que as pessoas fazem, se existiria a possibilidade de ter um medicamento que possa reverter rapidamente a toxina botulínica. Então, não tem essa reversão imediata. Não existe nenhuma comprovação científica de que anti-inflamatório ou antibióticos diminuem o efeito da toxina. A citação de contraindicação de antibiótico é até o contrário, né? A gentamicina ela vai potencializar a toxina botulínica. Embora a gente infelizmente veja relatos de casos clínicos que, meu paciente tomou um anti-inflamatório depois da toxina botulínica e eu tive pouco efeito. Então, pouco efeito ou a subdosagem pode ter sido por um outro motivo, e não pelo anti-inflamatório ou pelo antibiótico que o paciente usou. Então, infelizmente, a gente vê alguns relatos de alguns professores em vídeos, né? Isso eu já assisti a alguns vídeos que se citam essa possibilidade, mas não existe nenhum tipo de comprovação científica ou clínica de que os anti-inflamatórios ou antibióticos vão diminuir o efeito da toxina depois que ela internalizou
depois que ela agiu. Existe um tratamento do botulismo, que é um tratamento com antitoxina, mas antes que a toxina faça o seu efeito muscular. Então, o paciente com botulismo, ele ainda está no processo, quando ele recebe um tratamento precoce, ele ainda está no processo de distribuição e de ação da toxina botulínica no seu corpo. Então, existe antitoxina botulínica, mas não quando a toxina já agiu. E no caso dessas intercorrências, a gente só vai saber que a toxina teve um efeito adverso depois que ela fez a ação muscular. Então, não consigo prever a pitose de pálpebra antes disso acontecer. Então, é por isso que uma vez que se observa a pitose, se observe a pitose de pálpebra, fica difícil de reverter rapidamente a ação da toxina botulínica nesses pacientes. O que existe de possibilidades são procedimentos de estímulo neuromuscular, como fisioterapia com exercícios frequentes, né, para estimular a movimentação da área, laser terapia infravermelha e radiofrequência, porque eles são equipamentos e são técnicas que vão promover, né, um estímulo muscular. E esse estímulo muscular pode gerar, então, uma diminuição do tempo de ação da toxina botulínica. Embora não exista muitos trabalhos científicos ou trabalhos de casos clínicos publicados na literatura, vale a pena sim a gente fazer esses recursos, porque a superdosagem de toxina nos músculos faciais ela gera o comprometimento estético. É importante acolher o paciente, é importante agir de alguma forma, né, para que a gente possa diminuir esse tempo de ação da toxina botulínica. Então, aqui a gente tem um trabalho publicado sobre a fotobiomodulação, favorecendo uma melhora no caso de doses excessivas de toxina botulínica, que foi colocado modificando então o sorriso aqui da paciente. Então, o paciente ficou durante 9 meses utilizando, desculpe, 9 semanas, né? Então, quase 2 meses, fazendo a terapia com fotobiomodulação para tentar melhorar o seu quadro de alteração no sorriso, tá? A última das intercorrências estão relacionadas a infecções no sítio de injeção. E a gente pode ter dois tipos de situação: infecção virais ou infecções bacterianas. A primeira deles é a infecção por reativação de herpes. No caso, herpes zoster, a gente tem uma infecção primária por esse vírus que é a catapora, o vírus permanece inativo nos gânglios nervosos e um estímulo, né, inflamatório pode gerar, então, a reativação desse vírus e aí ele passa a ser, então, com uma doença chamada herpes zoster. Então, ao afetar a resposta imune do paciente, a toxina pode reativar o vírus em pacientes suscetíveis. E o tratamento, né, dessa condição vai ser com alguns antivirais. Então, esse é um caso clínico de uma paciente que, após a aplicação da toxina botulínica, ela começou a sentir dor, sensação de queimação um dia depois, febre, arrepio e o aparecimento das lesões cutâneas depois de 2 dias, o aparecimento de lesões de vesículas, tá, após 3 dias, e no quarto dia, um aumento das lesões das vesículas e acontecendo um edema na região. Então, a paciente ela foi tratada com produtos, né, para manejo de dor, pode ser Tilenol, dipirona ou anti-inflamatórios não esteroidais. E os principais antivirais que vão ter ação no vírus do herpes seriam a ciclovir, valaciclovir e panciclovir
nessa frequência aqui de uso. Essa é uma posologia para o herpes zoster, tá? E uma outra infecção que eu já vi no nosso grupo de intercorrências relatos, né? Não exatamente da infecção por Mycobacterium abscessus, mas o aparecimento de algumas áreas que parecem realmente ser infecções após a aplicação da toxina botulínica. E a gente tem esse quadro aqui da literatura que sugere, então, que a gente tem sim que ter cuidado com a injeção, com a introdução de agulhas na pele do indivíduo. A gente tem uma microbiota de pele, a gente tem uma microbiota do meio ambiente que pode contaminar essas áreas, e é por isso que a gente, na técnica de uso de toxina botulínica, fazer realmente uma antisepsia adequada. Então, a clorexidina é uma das substâncias mais usadas para promover essa diminuição da microbiota da pele. É interessante que se use soro fisiológico estéril totalmente fechado. Então, algumas pessoas podem abrir os flaconetes de soro ou abrir um soro que não seja próprio para injeção, porque existe diferença entre o soro esterilizado e o soro para injeção. Então, que a gente procure utilizar na reconstituição o soro fisiológico adequado e que a gente oriente o paciente para ter cuidados depois da aplicação da toxina, para que ele não fique pegando na área com mão suja ou tendo contato com animal de estimação que possa lamber essa região e que possa contaminar o rosto da pessoa através dessa lesão eh, da agulha sobre a pele. Então, o caso clínico anterior é um caso clínico em que houve, então, essa ocorrência, né, dessas infecções em pacientes, na paciente, e o histológico e a cultura determinou que era a presença de Mycobacterium abscessus, que é uma bactéria que geralmente afeta pessoas que estão em baixa imunidade, tá? Mas nesse caso, após a aplicação da toxina botulínica, houve o aparecimento daquelas lesões granulomatosas. Então, o paciente teria que ser tratado com levofloxacina e com claritromicina por vários dias, mas a paciente não, o texto ele fala que a paciente acabou não realizando esse tratamento, ela preferiu fazer a remoção cirúrgica daquela lesão. Então, alguns pacientes, eles podem se relatar algumas infecções na área da toxina botulínica, e a gente tem que rever, então, a técnica e tem que rever o cuidado do paciente após a aplicação da toxina botulínica. Então, para a gente terminar aqui essa discussão sobre as principais intercorrências em toxina botulínica, eu queria chamar a atenção que são três grandes fatores associados aos efeitos adversos, né? Eu tenho que entender o paciente, entender a condição sistêmica dele. Então, COVID, infecções, a gente vê, o paciente está extremamente gripado, devo aplicar toxina botulínica? Talvez esse paciente tenha uma reação mais exagerada pelo fato de estar com a parte imunológica alterada. Então, não existe pesquisas, não existe relato na literatura sobre infecções mais simples. Mas o bom senso diz que a gente evite. Paciente que está com uma imunossupressão exagerada também questiona-se se vale colocar a toxina botulínica nesse momento. Então, é entender um pouco da parte sistêmica do paciente e até que ponto isso vai influenciar no resultado da toxina botulínica. A gente tem que procurar produtos que sejam confiáveis, então são os produtos que tenham a certificação da Anvisa, isso é bem óbvio, né? Mas que a gente procure orientar as pessoas da importância de trabalhar com bons produtos.
Em toxina botulínica, as marcas comerciais, elas são muito semelhantes em relação à qualidade e efeito clínico, né? Então, é essas marcas que têm um certificado da Anvisa, mas quando a gente estiver falando de outras intercorrências, os produtos injetados, eles passam a ter até uma importância maior, né? Então, a seleção de um produto adequado em vários aspectos, ele é mais importante até em outras áreas da harmonização do que só a toxina botulínica. Na toxina botulínica, a gente vai se preocupar muito com a técnica, desde a técnica de reconstituição, da técnica de armazenamento, para essa toxina não ficar contaminada, até a técnica de aplicação no sentido da agulha, na dose, na pressão com que se injeta, na observância à quantidade que se está injetando no planejamento, para que a gente não possa ter, então, os erros técnicos que podem afetar, então, o resultado final da toxina botulínica. Essas foram as principais, esses foram os principais relatos, tanto da literatura como do nosso grupo de intercorrência. Eu procurei aqui fazer um resumo de tudo aquilo que a gente vem discutindo e nós vamos estar sempre produzindo aqui outros materiais, principalmente agora sobre intercorrências. Quem gostar, dá um like, pode seguir o canal, pode compartilhar essa apresentação para outras pessoas e eu espero que essa nossa palestra ela tenha sido útil para quem é interessado em harmonização orofacial. Então eu encerro aqui a nossa apresentação